A gente estará na companhia de Sócrates, Casagrande e Zenon. É a estreia do nosso quadro Grandes Times. A gente vai relembrar durante todo o ano histórias fantásticas sobre como nasceram e morreram algumas das maiores equipes de futebol do mundo, que marcaram o esporte, marcaram a história do esporte. Hoje a gente começa com a democracia corintiana. Quem entra em campo aqui no É Gol, não é não, Pedro Cunha? É isso mesmo, Domitila Becker. Essa é a sala de controle do É Gol e a gente vai dar uma revirada nos arquivos agora para descobrir um pouco mais de uma das histórias mais marcantes do futebol brasileiro. Vamos lá? Primeiro, roda a vinheta. Pronto, aqui está a nossa ilha de edição, a nossa equipe separou os arquivos e a gente vai voltar agora lá para o início da década de 80. Eram os tempos de João Batista Figueiredo, o último presidente da ditadura militar. O Brasil enxergava a abertura política cada vez mais perto e essa vontade do povo ganhou ainda mais força com um movimento inesperado, surgido nos espaços mais populares do país, os campos de futebol. Enquanto o Brasil enfrentava os últimos anos de chumbo, o Corinthians parecia que jogava com chumbos nos pés. Foi o 26º entre os 44 times da Taça de Ouro, o Campeonato Brasileiro de 81. A crise do Corinthians aumenta e amanhã o técnico Brandão deve pedir demissão. O time está fora das finais da Taça de Ouro com a derrota de hoje para a Ponte Preta. Algo precisava ser feito, o time precisava de uma mudança e ela aconteceu. Em 1982, o sociólogo Adilson Monteiro Alves assumiu como diretor de futebol do Corinthians. Ele era um cartola sem muita experiência, mas soube conversar com os atletas. E isso fez toda a diferença. Em 2011, ele deu uma entrevista para o programa Sport TV Repórter e contou um pouco mais dessa história. Vamos ver? Me reuni com os jogadores e disse, e partimos aí. Falei, olha pessoal, tá tudo errado, mas eu não sei como é o certo. Futebol extremamente autoritário, conservador, horrível, paternalista. E fizemos aquela famosa reunião que tanto se fala, que durou a noite inteira de conversa, e foi nesse dia que eu conheci os jogadores do Corinthians, numa concentração. Junto com Sócrates, Casagrande, jogadores interessados em política, foi criado um sistema de gestão para o Corinthians, um modelo de liberdade e organização, aquilo que todo o país esperava há décadas, a democracia. Começamos ali a modificar o futebol, modificamos totalmente e fomos ao extremo. Por que concentrar? Não vamos concentrar? Por que tomar cerveja escondido? Vamos tomar cerveja dentro do Parque São Jorge, depois dos jogos. Nessa democracia corintiana, jogadores, funcionários, comissão técnica e diretoria discutiam juntos sobre os mais variados assuntos do clube. Demissões, contratações e até escalação. Agora eu estou junto com meus companheiros na consideração desde a minha reforma de contrato, porque eu acho que, em primeiro lugar, eu tenho que tentar modificar a estrutura de um modo geral, para todos os companheiros também. Tudo era decidido na base do voto e todos os votos tinham o mesmo valor. As frases nas camisas mostravam o sentimento dentro do Corinthians, isso em plena ditadura militar. Os jogadores agora tinham voz, passaram a ser ouvidos e começaram a vencer. O Corinthians foi semifinalista no Brasileirão de 82. Nesse mesmo ano, o Timão foi campeão paulista. O tricolor de Valdir Pérez, Dario Pereira e Serginho Chulapa não conseguiu parar o Corinthians politicamente engajado. Em 2 jogos, 2 vitórias corintianas. A primeira com gol de Sócrates. Subida de Atariba, Sócrates e gol! E a segunda por 3-1, com gols de Birubiru. Para Birubiru, tocou, é gol! E Casagrande. Tocou pro Casagrande, tem condição sim! Pará! No ano seguinte, em decisão contra o mesmo São Paulo, o Corinthians repetiu a dose. 1-0, gol de Sócrates na primeira partida. Paulinho abriu para Alfinete, que de cabeça deixou Sócrates na boa para chutar cruzado e fazer Corinthians 1-0. Antes do início do segundo e decisivo jogo, o doutor foi generoso. Doutor, os 2 jogos mais importantes do Corinthians esse ano, você foi lá e conferiu. Hoje seria mais um desses? Não, milagre não acontece todo dia, não. Hoje eu acho que deve ser do caso. Mas o doutor Sócrates recebeu o Zenon e incendiou a torcida. O São Paulo chegaria a marcar 1, só que o empate era mais do que suficiente. O time do lema ganhar ou perder, mas sempre com democracia, era bicampeão paulista.
Os resultados e os títulos ajudaram o Corinthians a quitar todas as suas dívidas e colocaram uma dúvida na cabeça dos dirigentes e dos políticos da época. Seria a democracia o modelo a ser seguido? Mas os anos de 84 e 85 foram implacáveis com o Timão. E os resultados voltaram a sumir. Clubes com o tradicional modelo de gestão ganharam destaque. A democracia corintiana viu seu fim cada vez mais próximo com a saída de Sócrates para a Fiorentina da Itália. Seria essa mais uma ação política do doutor? Sua emenda Dante de Oliveira passe na Câmara dos Deputados e no Senado, eu não vou embora do meu país! Certamente sim, uma reação à não aprovação da emenda Dante de Oliveira, que pedia eleições diretas para o país e que foi rejeitada no dia 25 de abril de 1984. Sócrates voltou para o Brasil em 85 e a democracia só seria restaurada no país com a Constituição de 88 e as eleições diretas de 89. Aquele timaço do Corinthians, além de belos gols, deixou um lindo exemplo de consciência e cidadania.